Bom, pessoal, então essa foi nossa ah, última discussão de contest, certo? E agora sim encerramos a disciplina. Então, antes da gente terminar, dar boa noite e ir embora e se ver só semestre que vem, se tudo der certo, eu só queria só comentar, né, do feedback que vocês já deram. Ah, a gente está pensando para o futuro, nada fechado ainda, né? Muita coisa a ser discutida com vocês e com os professores também. Achei que o Wilson e o Renê estariam aqui hoje, também seria bom se eles pudessem falar um pouco, mas não tem problema. E para vocês falarem, darem sugestões também, né? Ficarem à vontade. Podem falar pelo microfone, podem escrever pelo canal geral, aí vocês fiquem tranquilos. Ah, bom, todo mundo disse que se sente capaz, pelo menos todo mundo que respondeu, a gente tem 10 respostas. Se alguém não respondeu ainda, pode responder depois. Eu ainda vou analisar as respostas com mais cuidado, certo? Aqui eu só quero apresentar de forma geral, mas eu vou olhar tudo com mais calma depois. Veja, dos 10 que responderam, todos disseram que se sentem capazes de resolver mais problemas que envolvem programação que não seria capaz antes deste ano, ou antes desse semestre, pelo menos, certo? Claro que isso não necessariamente se deve à disciplina, né? Vocês estão estudando, vendo outras matérias, então isso não necessariamente deveria à disciplina, por isso também perguntei o quanto essa disciplina foi relevante nesta evolução. Todos que responderam disseram que foi relevante, certo? Ou, né, muito relevante, ou próximo aí do mundo, certo? Então, acho que é algo positivo para a gente. Em relação ao método, a gente tendo aulas teóricas e contos semanais, se foi adequado ou não, a maioria considerou que sim, né? Um aqui ficou intermediário. Veja, eu sempre gosto que vocês deem sugestões em relação. Eu sempre gosto que vocês deem sugestões em relação a isso, porque a gente ainda está engatinhando um pouco em como fazer esse treinamento para maratona, certo? Ou para progressão competitiva de forma geral. Principalmente agora que a gente está em EAD, certo? Então a gente já tinha várias ideias pensando presencial. Ano passado, quando a gente começou a disciplina de LBC, ela era presencial. E aí aconteceu, né? Veio a pandemia, e a gente teve que mudar toda essa nossa estratégia. Então a gente ainda está aprendendo muito. A ideia de ter aulas teóricas e contos semanais é o que até o momento a gente considerou mais adequado. Em relação ao tempo de vocês, então a gente não tem exigência de um contexto síncrono, por exemplo, né? De 4 ou 5 horas. Inicialmente, na, na disciplina que seria presencial, a gente nem teria a parte teórica, embora isso eu acho que teria que mudar com o tempo mesmo. A gente só iria indicar os temas para vocês estudarem e o contest seria durante a aula. Então, se a gente tem 4 aulas, seriam 4 aulas de contest, certo? E depois a gente poderia comentar os exercícios, coisa do tipo. Essa era a ideia presencial. Para o EAD, a gente considerou que isso era um tanto quanto inviável, certo? Né? Exigir que vocês participassem do contest dessa forma síncrona. Então, o que a gente pensou foi ter as aulas teóricas e os contests semanais, onde vocês têm a semana para se organizar e resolver os exercícios, certo? Mas, se vocês tiverem outras ideias, é sempre interessante a gente rever. A gente está sempre aberto a rever o nosso método. Só fica minha vontade para me interromper, certo? Eu vou indo meio diretão sem perguntar, mas depois vocês podem me interromper. Em relação a como a disciplina foi em relação às expectativas que vocês tinham antes, acho que foi positivo, certo? Ou estava dentro, ou foi até acima. Maravilha. Feliz. Em relação ao que vocês fizeram, né, além das atividades propostas pela disciplina, né, as aulas teóricas, os contos, vocês falaram muito em interagir com os outros colegas. De fato, isso era algo que, que eu queria, eu acho que é importante para a progressão competitiva, certo? Até porque vocês vão ah, cada um tem uma habilidade, certo? Às vezes domina melhor um conteúdo do que o outro, é uma chance de vocês compartilharem esse conhecimento entre vocês. É uma das ideias, por exemplo, dos contos em grupos aleatórios, né? A ideia de que a gente pega pessoas, às vezes, de ano diferente, né, nesse semestre de instituições diferentes, inclusive, e é uma chance de vocês compartilharem conhecimento entre si. Claro que talvez nem sempre isso funcione como a gente imagine, mas a estratégia era essa, né? Então, vários de vocês comentaram sobre isso, sobre interagir com os colegas, então que bom. E também de estudar, né, por outras fontes, né, livros, seja os recomendados, fazer outros contos, né, como o Code Force, isso é muito bom. Esse comentário de fazer com os veteranos, ótimo também, né, essa interação entre vocês eu acho que é sempre muito bom, é o que a gente quer. Então foi basicamente o que vocês falaram nessas respostas.
Aqui eu quis perguntar, né, sobre o que o Contest, os Contest ajudaram a melhorar na capacidade de vocês. Vou passar meio rapidinho. Aqui, seja na capacidade de identificar, todos disseram que melhorou, né? Seja muito, ou seja aí algo mediano, mas todos tiveram uma melhora nesse sentido. Modelar também um pouco menos do que o identificar, mas era esperado, certo? Identificar é um pouco mais tranquilo, mas modelar o problema já estava mais complicada. Analisar a complexidade, eu acho que fica próximo aí do identificar, certo? Né? Um passo um pouco além do identificar, mas também mais fácil que modelar e implementar. Implementar também ficou próximo aqui da modelagem. Vocês enfrentaram dificuldade na resolução do exercício, aqui variou um pouco mais, mas eu acho que todos enfrentaram, certo? Né? Ninguém respondeu que nunca enfrentou dificuldade, então mais ou menos todos enfrentaram, a maioria ficou por mais. E a dificuldade de média vocês avaliaram, né? De média, aí, de fato, para até muito difícil. Vocês ficaram aí entre esses valores. E aí, se vocês consideram isso adequado ou não, ficou entre 60% considerou adequado dos que responderam e 40% dizendo que não, poderia ser mais fácil. Veja, esse é um ponto que de fato a gente tem dificuldade em balancear. Eu até queria esse semestre ter colocado mais exercícios. O Wilson foi melhor que não, e no final acabei concordando, talvez fosse pior. Mesmo que não fizesse tanta diferença no sentido de que a gente ia cobrar a mesma coisa. Mas talvez só de você ver mais exercícios lá, isso pode acabar confundindo, pode acabar gerando uma sobrecarga, mesmo que psicológica. Mas isso, infelizmente, tem muito efeito sobre vocês, sobre mim também. Então, a gente quer que tenha exercícios mais difíceis para forçar vocês a pensarem sobre eles, que são os exercícios que vão fazer diferença no final das contas. Quando a gente pensa em maratona, o nível da maioria dos exercícios é acima do que a gente está vendo, certo? Claro que um ou outro já está no mesmo nível, ou até maior, mas a maioria do que a gente viu está abaixo dos exercícios da maratona, né? Ou no máximo ali nos intermediários, que são sempre 3 a 4 exercícios. Acima disso, a gente ainda não viu muito, certo? São exercícios realmente mais difíceis. Claro que exigir mais do que isso seria incoerente com o fato que a gente está apresentando esses conteúdos em tese pela primeira vez. Claro que alguns vocês já viram, mas muitos são pela primeira vez. Ah, então é algo que eu vou me preocupar mais daqui para frente, né? Vou tentar que pelo menos tenha mais exercícios fáceis, mesmo que eu mantenha alguns mais difíceis, porque eu quero que continue, eu quero que pelo menos alguns de vocês tentem se esforçar para resolver mais deles. Mas acho que de fato a gente pode tentar ter mais exercícios um pouco mais simples, talvez só de implementação, né? Alguém comentou sobre isso. Então é o que eu vou pensar daqui para frente. Com relação às modalidades, né? Se fazer, seja com os contas individual, em grupo ou em grupo aleatório. Ah, perguntei se vocês consideraram isso adequado. A maioria disse que sim, né? Mais ou menos, mas acabou considerando. Até ano passado a gente não tinha grupos aleatórios, foi algo que eu conversei com o Wilson, com o Renê, até com alguns de vocês, né? Carissa, com o Diego, se eu me lembro bem. Vocês acharam que valia essa tentativa? Porque essa era uma ideia que eu tinha para os contextos presenciais, que eu acho que fica um pouco mais tranquilo, certo? Vocês estão na mesma sala, senta junto. Sempre há timidez, problema de interação, em computação isso é muito comum, né? Ah, mas eu acho que presencialmente é um pouco mais fácil lidar com isso do que de forma remota, ainda mais pensando que são instituições diferentes, né? Alguns alunos, então, calendários diferentes, cronogramas diferentes. Então, eu fiquei um pouco preocupado em como isso iria funcionar. Acho que no final foi até positivo o resultado. Claro que deve ter tido alguns problemas, mas eu acho que, aparentemente, pelo que vocês falaram aqui, pelo menos, no geral, o resultado foi positivo, não foi muito problemático. Qualquer problema, claro, vocês podem me falar agora ou depois. Em relação à quantidade de exercícios mínimos exigidos e o tempo disponibilizado, aqui a maioria ainda considerou adequado, mas aqui já teve alguns que nem tanto, certo? Já considerado bem menos adequado. Aqui também, como eu disse, é uma das dificuldades que a gente tem na sociedade dos contos, no nosso método, é que não tem como a gente não exigir isso, porque a gente precisa treinar, precisa praticar, isso é o mais importante. Na verdade, precisaria até além disso, se a gente estivesse almejando resultados rápidos, certo? Mas entendo que seja um problema mesmo, certo? Principalmente em relação ao tempo. Ainda mais agora que vocês estão tudo EAD, tem outras disciplinas, e o rendimento eu sei que cai muito, certo? Né? Então eu penso que quando eu fiz o curso, né, todo presencial na graduação, eu lembro o quanto foi difícil encaixar, atribuir tempo para todas as atividades que a gente tinha que realizar.
imagino que EAD seja até mais complicado. Então, fica difícil a gente mudar um pouco esse parâmetro. Mas, no geral, ah, todos vocês acho que conseguiram lidar com isso, certo? Teve até pessoas que trancaram a matrícula que já teriam passado, inclusive. Claro, não julgo nesse sentido, talvez tenha outras prioridades e tudo mais. Mas se o problema fosse se a pessoa trancou com medo de não passar, isso não seria problema, certo? Claro que no final quem dá nota é o Wilson e o Renê, então liguem com ele qualquer coisa. Mas para mim, todos vocês já passaram, tá tranquilo. Inclusive muitos que trancaram a matrícula já teriam passado, considerando a quantidade mínima de exercícios exigidos, certo? Então para passar, não acho que seria um problema. Pensando em aprendizado e dedicação maior à disciplina em si, aí entendo que realmente seja mais complicado. Os sistemas foram adequados, todos concordaram. Em alguns comentários, né, que vocês fizeram aqui, seria mais interessante ter exercício de fixação com dificuldade menor. Concordo, acho que vou tentar fazer isso daqui para frente. Às vezes é difícil encontrar exercício assim, certo? Né? Nem sempre eu encontro com facilidade, mas vou tentar me atentar mais a isso. E alguém comentou também sobre utilizar problemas de competições antigas, né, para vocês já ficarem mais familiarizados com o funcionamento e nível de dificuldade, imagino que da maratona, certo? Eu já coloco alguns, certo? Às vezes eu esqueço de mencionar que são exercícios da maratona, mas acho que a gente poderia pensar mais sobre isso, de repente fazer mais simulados e sendo só exercício de um ano, por exemplo, da maratona, mas, mas sim, é algo interessante. Uma coisa que, né, eu já ia comentar com vocês no final da aula é o seguinte: esse ano, pensando em quem está fazendo a disciplina agora, o foco é a gente passar esse conteúdo. Né? Não criem muitas pretensões em relação ao resultado. Claro, se vocês treinarem mais fora da disciplina, aí muda um pouco nosso cenário. Mas, de fato, a maratona tem uma dificuldade relativamente elevada. Se vocês olharem em termos de conteúdo, não é nada muito além do que a gente vai ver ao longo de todo esse ano. Então, aconselho vocês a dar uma olhada, por exemplo, no canal da Maratona. A gente tem lá o Upsolving dos dois últimos, das duas últimas provas, tanto da regional como da nacional. Aconselho vocês darem uma olhada, né, nos exercícios, depois na solução dos juízes, porque vocês vão ver que não tem nada além do que, ou do que a gente já viu agora em LPC 1, ou do que a gente pretende ver em LPC 2, né? Não tem nada muito além ou muito pouco, né? Às vezes alguma técnica específica que a gente não vai ver, mas no geral o conteúdo é este. A questão é como aplicar todo esse conteúdo em exercícios mais complicados, né? A modelagem de algum deles realmente exige mais experiência, mais prática. Então, o foco desse ano eu diria que é o conteúdo. E depois, por isso que a maioria dos alunos aqui são do segundo ano, certo? E aqueles que depois vão para o terceiro, vão para o quarto, aí vocês poderiam, pelo menos, intensificar o treinamento, e aí sim a gente já pode pensar ter maiores pretensões em relação ao resultado na competição. E a gente ainda tem que trabalhar melhor essas estratégias. Ahn, Em relação ao grupo aleatório, né, como eu disse, eu acho que a maioria julgou positivo, mas é claro que a gente vai ter problemas. Então alguém comentou, né, que ficou um pouco complicado a frequência que a gente teve. Em relação a problemas de interações, né? Nem sempre é possível trabalhar junto, entendo isso. Então a gente pode pensar em não ser exatamente 5, 5 e 5 como a gente fez. Na verdade, eu fiz acho que menos aleatório e mais em grupo que vocês escolheram. Mas a gente pode pensar em forma diferente de aplicar essa estratégia também, né? Pensar nisso ao longo deste meio tempo. E novamente a questão, né, dos exercícios antigos da maratona. Mas veja, alguns, né, lembrando, alguns eu já coloquei nos pontos, eu só esqueço de avisar. Todos os exercícios que são do Jim, né, do Code Forces Jim, são exercícios da maratona, certo? E para quem quiser ver a mais, vocês podem ver pelo Jim, ou vocês podem ir no URI também, vocês podem pesquisar em Origens. No URI tem exercícios de vários anos da maratona. Deixa eu clicar rapidinho. Se vocês pesquisarem problemas pela origem, colocar SBC, vai aparecer. Não tem todos, mas tem vários anos aqui da maratona, certo? Então aí vocês, sei lá, final aqui dessa maratona. Aí vocês vão ver os exercícios que tiveram aquele ano, certo? Então é uma forma também de vocês praticarem, né, com os exercícios das regionais, ok? Então, uma forma assim também. Em relação às videoconferências, né, as aulas em si, a grande maioria assistiu de forma síncrona. Isso é interessante, certo? Né? Até esperava que fosse um pouco mais equilibrado isso, mas que bom, né? Prefiro que esteja de forma síncrona essas aulas. Em relação à discussão dos pontos, se foi satisfatória,
né? Vocês consideram no geral que sim, mais ou menos. Aqui sempre há uma certa divergência, né? O nível de detalhamento que vocês acham que seria adequado para a discussão dos exercícios. Esse semestre, a maioria considerou que a modelagem completa e trazer a implementação, que é mais ou menos o que a gente vem trazendo, não sei se sempre com o nível adequado. Montar as aulas e fazer a resolução, às vezes, fica um pouco complicado em relação a tempo para mim. É algo que eu gostaria que, de repente, vocês mesmos abraçassem um pouco mais, ou os veteranos, né? Então, que a gente pode conversar mais sobre isso. Mas interessante que vocês estão tendo mais essa visão. Ainda que alguns prefiram só a modelagem, sem implementação, ou mesmo um detalhamento menor, certo? Só comentando o tema, dificuldades e trazendo algumas dicas, pensando que vocês podem tentar solucionar sozinhos de novo depois, certo? Então, isso realmente costuma variar a posição de vocês, o que cada um acha melhor. Então, a gente tenta também variando conforme o possível durante a disciplina, mas acho que então a maioria está considerando que a modelagem completa e implementação é o mais ideal. Os temas abordados, se obteve algum aprendizado, né? Todos disseram que sim, mais ou menos disseram que sim, legal. Se o conteúdo visto na aula foi suficiente, né, para os exercícios, a maioria considerou que sim, mas foi necessário pesquisar material complementar. Acho que é o esperado, certo, né? No começo a gente já fala que essas aulas elas são mais introdutórias aos conteúdos, que não tem como ser algo além disso, porque são assuntos muito densos, muito vastos. Se a gente fosse a fundo em cada um deles, não tem como esgotar isso em uma aula, e a gente tenta fazer aulas mais rápidas também. Então, não tem como. Então, entendo que quase sempre é necessário pesquisar material complementar. Isso é o esperado mesmo, certo? Se o material foi adequado, dados didáticos, né? Vocês disseram que sim. Obrigado por essa parte. Ah, Em relação aos comentários, alguém comentou que gosta quando comenta os problemas do contest, né? Avaliando a resolução e aplicação. Eu acho que isso é algo importante, é algo que eu preciso dar mais ênfase, é algo que eu falho um pouco ainda. Acho que eu já consegui melhorar um pouco do ano anterior, mas eu acho que é algo que ainda fica um pouco falho, pelo menos em relação às aulas. E acho que de fato é muito importante. No fundo é o nosso foco, certo? A teoria vocês podem obter de outras formas, mas resolver os exercícios é o nosso foco. Quando vocês acessam o canal do YouTube, isso aqui já variou bem mais, certo? E eu vi que variou muito conforme, ah, principalmente quem não assiste de forma assíncrona, né? Então disse que assiste bastante de forma, assiste pelo YouTube, certo? O principal objetivo é para rever aulas que vocês não viram de forma assíncrona, certo? Mas às vezes até para rever aulas inteiras ou trechos específicos. Alguém comentou da questão do foco no EAD, e entendo que isso é um problema para nós mesmo. Todo mundo considerou que o YouTube é uma plataforma adequada para isso. No Discord, a maioria considerou que foi adequado para as aulas, alguém considerou que nem tanto, certo? Ah, Entendo que em relação ao Discord e o Meet eu também fiquei em dúvida qual que seria a melhor plataforma para as aulas, certo? Mas a maioria, por enquanto, está considerando que o Discord foi satisfatório para isso. Para comunicação, a maioria considerou que sim. Então, para comunicação, algum que não, eu acho que eu preciso mandar mais e-mails para vocês. No começo eu mandava mais e-mails, depois acabei parando. Talvez nem todos lembrem de verificar o Discord com frequência. Foi algo que eu acabei negligenciando ao longo desse semestre. Ah, o Moodle, a maioria utilizou com frequência, certo? Variou um pouco. Eu percebi assim que quem utilizou o Moodle não utilizou muito o Git e vice-versa, né? Quem utilizou mais o Git não utilizou muito. Em relação ao Moodle ser adequado, a maioria considerou que sim, mas alguns não, certo? Eu entendo, o Moodle tem uma série de problemas. O Git também, né, variou, a maioria não, metade não utilizou, né, e o restante era com frequência, então entendo que essas duas plataformas acho que a gente pode continuar utilizando. Uma possibilidade é trocar o Moodle pelo Classroom. Gostaria que vocês comentassem mais sobre isso depois, talvez pelo próprio Discord, porque eu utilizei muito o Moodle durante a graduação, né, o Classroom foi só no finalzinho, e embora o Moodle tenha muitos problemas sim, eu nunca me adaptei muito bem ao Classroom, não sei. Sinto que falta alguma coisa. Embora o Moodle tenha uma série de problemas de interface e tem hora que você clica uma coisa e ele faz outra, tem uma série de problemas assim. Não sei se o Classroom substitui ele tão bem, né? Entendo aqui o Classroom como substituindo o Moodle. Mas é o que a gente pode avaliar no próximo semestre e ver como que fica. Os 5 pensaram no Classroom como outra plataforma para a gente utilizar.
Em relação ao futuro, uma quantidade significativa, até disse, né, metade disse que quer continuar com o treinamento, inclusive ah, cursando LPC 2, bacana, certo? Fico feliz com isso. E alguns não se decidiram ainda, e outros querem continuar treinando, mas preferem não se comprometer com uma disciplina. Veja, para mim, né, particularmente, não seria tão importante ter uma disciplina ou não. A gente pode fazer o treinamento da mesma forma, com disciplina ou não. Mas é bom que a gente tenha uma disciplina por uma série de razões. Primeiro, a gente formaliza um pouco melhor esse nosso treinamento. Ah, esse treinamento por si só a gente não consegue compor um projeto de extensão. Né? Eu, Wilson, René, a gente tem projetos para ter um projeto de extensão, e aí pensando, estendendo alguma dessas nossas atividades para os alunos das universidades particulares, por exemplo, a FATEC, entre outras, e aí a gente pode pensar em ter um nosso projeto de extensão. Por hora, não tem como. Então, a disciplina é uma forma de formalizar esse nosso treinamento, e de vocês terem crédito por isso, né, eliminar uma disciplina optativa, e também é uma forma de vocês se comprometerem, certo? Porque, sei lá, não sei como que está sendo para vocês agora, do EAD, mas o que foi para mim durante o curso. Aquilo que não era obrigatório, eu acabei não fazendo, mesmo que eu quisesse. Por questão realmente de tempo e de acabar tendo que me dedicar para as disciplinas obrigatórias e tudo mais. Então, mesmo a maratona, eu acabei não me dedicando tanto quanto eu gostaria, certo? Todos vocês aqui, só por estar fazendo essa disciplina, todos os contos semanais, acreditem, vocês já estão fazendo muito mais do que eu fiz durante a graduação. Não porque eu não quisesse, não porque eu não desse importância, mas porque dentro do curso eu acabei não conseguindo, certo? Eu acabei não me encontrando. Talvez se simplesmente eu tivesse uma disciplina onde isso fosse obrigatório, eu acabasse conseguindo encaixar, não sei, certo? Então, ah, em vocês, pelo menos eu vejo que vocês, de um jeito ou de outro, às vezes uma semana não, outra menos, outra mais, vocês não vêm conseguindo participar de tudo, certo? Então, ter uma disciplina obrigatória, né, quer dizer, ter essa obrigação com a disciplina, por mais que talvez seja ruim colocar dessa forma, é uma certa garantia até para vocês. Mas vamos falar mais sobre isso depois. O importante é que a gente tenha, se a gente quiser abrir uma disciplina de LPC 2, é que a gente tenha um número mínimo de alunos para isso. Eu acho que pelo menos 5 de fato é o que basta. Mas, e aqueles que não quiserem se comprometer com uma disciplina, a gente tenta pensar em outras formas de continuar esse treinamento. Mesmo que seja participando das aulas e do contexto, mas a gente conversa melhor sobre isso depois, né, a partir se a gente vai ter a nossa disciplina. O que a gente precisa é que tenha um número mínimo querendo. Então, se esses 5 de fato quiserem, acho que a gente já consegue abrir a disciplina. Ah, caso queira, pretenda continuar treinando conosco, né, seja com a disciplina ou não, eu perguntei se vocês querem atuar de forma mais prática e que tem muita coisa que você pode fazer nesse sentido. A maioria disse que talvez, alguns disseram logo que não, e acho que uma pessoa disse que sim. Ah, e veja, nesse sentido eu deixo livre para vocês até me procurarem ou sugerir aqui no Discord. Eu não gosto de ficar cobrando ninguém, falar assim, você poderia fazer isso. Não, mas realmente serviço não falta. Então veja, qualquer coisa, se vocês quiserem atuar como tutor, então a maioria das aulas desse semestre fui eu e uma ou outra foi o Wilson ou o Renê, certo? Não tem problema nenhum, é até bom, na verdade, que uma dessas aulas sejam dadas por alguém que já fez a disciplina, né? Então, alguém que já passou. Então, sei lá, se ano que vem tiver LPC 1 de novo, qualquer um de vocês poderia pegar pelo menos uma das aulas. Isso ajuda muito a gente. Ou desenvolvendo materiais, por exemplo. Então, eu gostaria que todo esse nosso material que a gente tem em slides, por exemplo, virasse notebooks mais detalhados. Porque slide é bom, entre aspas, para a aula, mas eu acho que para estudar depois, eu não sei se é muito bacana. Se a gente tivesse notebooks mais detalhados, texto, exemplos, de repente até a resolução mais detalhada de problemas, eu acho que a gente tem um material muito mais rico, né, para quem está começando, para quem está estudando, e tudo mais. Esse é um ponto. Ah, a questão de organização, então aqui pensando em questões mais burocráticas, ou até mesmo, por exemplo, o Discord, que o pessoal me ajudou muito, né, a Arissa, o Diego, o Luiz, o Davi, que eu agradeço muito por isso, inclusive, né, porque eu não domino nada dessa parte do Discord, eu conhecia, mas nunca tinha utilizado muito, então eles me ajudaram muito, né, ajudaram muito a gente a montar isso, esse é um ponto. Questão até de, sei lá, design, de repente, né, material que a gente faz pro canal, qualquer coisa que vocês quiserem ajudar, se sintam à vontade. Quero cada vez mais que vocês se tornem protagonistas desse processo.
E em relação ao interesse de vocês, o que vocês pretendem, o tempo que vocês pretendem ou podem disponibilizar para isso, aqui as respostas também variaram. Alguém comentou que vê professor competitivo mais como um meio de aprimorar o conhecimento, mas que não almeja participar de competições reais. Bacana também, certo? Não vejo problema nisso. Não sei se quem respondeu está aqui, mas aconselharia que você participasse, né, se possível, da maratona, porque, pelo menos aqui na Unesp Bauru, por hora a gente não tem muita cobrança em relação a isso, porque a gente não tem muitos times, não é nada muito competitivo ainda, e é divertido participar, certo? Agora que está tudo à distância, não é a mesma coisa, mas quando puder voltar a ser presencial, ir para o local da competição, ficar na equipe, o esquema dos balões, coffee break, tudo isso é muito bacana. É um aprendizado muito legal e a competição em si é bacana. E não tem nenhuma grande cobrança em relação a isso, por hora. Mas também, claro, se a pessoa não almeja participar, não tem problema nenhum. De fato, o nosso objetivo final é formar programadores cada vez melhores, cientistas da computação cada vez melhores. Ah, Alguns já comentaram que querem dedicar pelo menos 1 hora por dia aqui conteúdo, né, para o Neve da Maratona. Bacana, se a pessoa conseguir isso, isso é muito importante, né? 5 horas por semana aí, a pessoa distribuindo como quiser, seria ótimo, se vocês conseguissem. Quem quer, claro. Ah, e alguns comentários, né, que tem questão do tempo, que ainda não está muito certo e tudo mais, né? Então, acho que está dentro do esperado. Em relação aos que vocês mais gostaram da disciplina, eu pedi para colocar essas questões, acho que foi bacana. No geral, vocês falaram bem que gostaram do método, da questão da integração entre os participantes. Veja, aqui eu falei, né, que os grupos aleatórios, alguns elogiaram, né, então acho que no final foi positivo, embora com certeza tenha havido problemas sim. Ah, os conteúdos em si, a forma como o conteúdo foi distribuído, como resolver problemas. Alguém gostou particularmente de programação dinâmica, de fato é um dos temas mais interessantes, então bacana. O que menos gostou, também acho que é muito importante para a gente também. A questão de não conseguir absorver tanto conteúdo, veja, embora isso eu entendo que é algo não muito bacana para vocês, mas eu acho que é um pouco esperado, certo? A ideia nossa é realmente apresentar todo esse conteúdo, mas que com o tempo vocês vão se entendendo melhor ele, certo? Né? Aprofundando melhor nesses assuntos. Porque realmente é muito conteúdo em muito pouco tempo. E pensando que vocês estão fazendo outras disciplinas, têm outros compromissos, não tem como dedicar a semana inteira para estudar o conteúdo de cada aula. Então, é natural, eu acho, né, que vocês não, que em alguns momentos vocês se sintam meio perdidos em um conteúdo ou outro. Mas, né, como a pessoa mesmo disse, com o tempo isso pode melhorar, vocês podem rever as aulas, podem pesquisar material complementar, é o indicado. Em relação ao tempo para o contest, entendo, é algo que a gente pode refletir mais ainda, é algo difícil de mudar, porque senão a gente já está fazendo meio que o mínimo, né? Mas entendo que a questão do tempo realmente é um fator que complica, principalmente em semanas específicas. Imagina que você tem a semana de entrega de trabalho, de prova, que fica ainda mais difícil realizar os contests. O EAD em si, a dificuldade de foco em alguns momentos, né, a gente acaba se perdendo, entendo. E a pessoa mesmo já disse que imagina que não tinha como ser muito diferente. Claro que a gente sempre pode refletir e rever alguns pontos. Eu já tento fazer aulas não muito longas e às vezes acabei até passando do tempo, justamente porque eu sei que o foco depois de 1 hora já era, certo? Né? Então, conteúdos novos, né, foi mais difícil, entendo, certo? Então, o grafo, eu acho que a maioria de vocês deve estar vendo pela primeira vez, pelo menos quem é do segundo ano. Então, eu entendo que tenha sido mais difícil. Talvez a gente possa tentar trabalhar melhor isso nos próximos anos. Mas em parte é entendível mesmo, certo? Não é esperado que vocês já saiam da disciplina entendendo tudo sobre grafo. Se tiver uma introdução, espero que já tenha uma base, mas que isso possa ser aprofundado. Aulas com resolução de exercício mais conteúdo novo, né? A pessoa comentou que acha ambos importantes, mas que talvez fosse bom dividir isso em aulas separadas. Acho que é interessante essa ideia, certo? Existe aqui o problema da questão do tempo, tanto meu quanto de vocês, certo? A gente conseguir conciliar isso. Mas, sei lá, eu acho que isso seria viabilizado facilmente se de repente, por exemplo, a resolução de exercícios, os veteranos assumissem, né? Então eu não precisaria mais fazer isso, e aí seria um outro dia para resolver o exercício com vocês, comentar. Eu até poderia ajudar a resolver, mas não faria a resolução
ao vivo com vocês, certo? E isso também seria gravado, então quem não pudesse assistir, assistiria outro dia. Talvez fosse interessante. Existe um certo problema aí em quando fazer isso, né? Porque teria que ser após o fim do contest. Então ficaria um pouco cruzado, né? A gente teria a aula com a teoria um dia e, sei lá, no dia seguinte ou 2 dias depois a gente teria a resolução do contest da semana anterior. Mas acho interessante porque, de fato, concordo que talvez fique um pouco pesado, né? A gente tem uma resolução de exercícios que muitas vezes não são simples, então já é o conteúdo pesado da semana anterior, e a gente tem um novo conteúdo no mesmo dia. Entendo que isso prejudica na questão do foco, principalmente considerando o EAD nesse momento. Então, é algo que também temos que refletir mais sobre isso. Ah, apresentar mais ou menos a maratona, certo? Né? Já havíamos comentado um pouco sobre isso. No final, vocês fizeram algumas considerações finais, elogiando, né? Colocando alguns pontos. Agradeço pelos elogios também. Bom, pessoal, mais algum comentário disso aqui? Ainda tem algumas coisas para falar rapidamente, mas disso aqui, mais algum comentário? Então, assim, né, qual que são o previsto, pelo menos nesse momento, para o próximo semestre? Que eu estou até perdido em calendário, nem sei quando acaba esse semestre, quando começa o próximo, mas depois eu vejo isso melhor. Mas a ideia seria que a gente tenha a disciplina de LPC2 com o cronograma mais ou menos como a gente já estabeleceu, que a gente já estabeleceu anteriormente. Claro que pode haver mudanças disso. Então, ter a disciplina LPC2 é a minha principal vontade. E mais ou menos no esquema que a gente está fazendo agora, a gente pode ter mudanças, inclusive com base no que vocês sugeriram, certo? A relação de ter separado da resolução e das aulas teóricas. Vou pensar ainda como viabilizar isso. O maior problema é a questão do tempo, seja de vocês, né? A questão de quando todo mundo pode, seja o meu. Claro que para vocês acho que é um pouco mais simples, porque não vai haver exigência disso ser de forma assíncrona. Uma questão que depois eu gostaria que vocês comentassem, né, se não agora, mas depois pelo próprio Discord, não sei, é que surgiu a ideia, principalmente pelo Wilson, eu achei interessante, de as aulas serem síncronas agora. Então, veja, a gente não tinha a obrigatoriedade das aulas serem de forma síncronas, mas a maioria assistiu de forma síncrona. A maioria que continuou, que fez do início ao fim, assistiu de forma síncrona. Então, talvez fosse interessante a gente ter sim as aulas síncronas, mesmo que a gente flexibilizasse alguma coisa em relação à presença, não ter reprova por falta, esse tipo de coisa, mas para que talvez no final da aula a gente tivesse a resolução de 1 ou 2 exercícios por vocês. Então, a ideia seria mais ou menos assim: a gente faz o tema, né, trabalha o tema teórico da aula e sugere 1 ou 2 exercícios, né, ou um exercício intermediário fácil ou 2 fáceis, algo nesse sentido. E aí a gente vocês seriam divididos em equipes, seja vocês escolhendo, seja de forma aleatória. E aí vocês poderiam ir para o canal do Discord, por exemplo, né, de trabalho em equipe, e tentariam solucionar aquele exercício, sei lá, no período aí de meia hora, 40 minutos, né, para a gente não extrapolar muito tempo que a gente já predetermina também. E depois a gente pode discutir eles, né? Se vocês solucionarem, maravilha. Se não solucionarem, mas aí a gente vai entrando em grupo por grupo, vocês comentaram o que vocês pensaram, quais foram as dificuldades. Então já era uma forma de a gente trabalhar mais a prática de forma assíncrona, né? Não só no contexto semanal, que às vezes fica um pouco disperso, às vezes nem todos conseguem conversar muito bem. E a gente precisa intensificar o treinamento de alguma forma, certo? Com os resultados que a gente está obtendo, a gente percebe cada vez mais isso. Então, uma das ideias foi ter as aulas de forma síncrona, resolvendo 1 ou 2 exercícios no final, certo? 30, 40 minutos. Esse pessoa não conseguiu resolver, não tem problema, certo? Né? Não sei como seria a questão de nota nisso ainda, né? Não pensei, o Wilson e o René também não falaram nada, mas eu acho que a principal ideia é a discussão do exercício. Se resolver, ótimo. Se não resolver, mas conseguir fazer algumas considerações, ou pelo menos ver quais são as dificuldades, eu acho que a gente já começa a trabalhar um pouco melhor os conteúdos, né? E já focando cada vez mais na prática. Então, acho que ainda tem muito a ser discutido em relação a isso, em relação a se vai ser obrigatório, se não vai, mas eu acho uma ideia interessante. Ah, do mais, outro ponto que eu acho importante, que eu vou me atentar mais este semestre, próximo semestre, é em relação aos veteranos, certo? Eu deixei, acho que, muito livre esse semestre, não sei o que foi feito, o que não foi feito. Então, eu vou marcar uma reunião com eles para conversar mais sobre isso, que vocês podem participar, certo? Né? Não é obrigatório, é mais para quem já terminou as disciplinas ano passado,
mas vocês podem participar porque a minha ideia é discutir novas estratégias de treinamento para eles, mas que vocês também podem participar, né? A ideia é de quem já viu o conteúdo e quer intensificar o treinamento, seja com contas do Codeforce, por exemplo, com resolução de exercícios mais complicados. Então, estou com algumas ideias nesse sentido. Quem quiser ir além da disciplina, já quiser participar desse tipo de treinamento, já pode participar dessa reunião e fica à vontade, né? Vocês podem participar desse treinamento mais intensificado sem nenhum problema. O foco seria a disciplina, mas vocês podem ir além quando vocês quiserem, inclusive com a gente. Então, a princípio é isso que eu estou pensando. LPC2 para vocês que fizeram LPC1 agora e tentar intensificar um pouco o treinamento para quem já passou, mas claro, sempre tentando se adequar ao tempo de vocês, que eu sei que é complicado, né? Eu tenho essa noção e não quero tornar pesado isso aqui para ninguém, pelo menos não mais do que o necessário. E algo que aí eu realmente não tenho muitas ideias ainda, gostaria que os veteranos assumissem um pouco mais isso, é em relação ao primeiro ano. A gente não tem nada muito específico com o primeiro ano ainda. Sei que os veteranos já ajudam um pouco, principalmente na disciplina de LP, né, de laboratório de programação, no segundo semestre. Mas fora isso, a gente não tem muita coisa organizada ainda. E a gente já tem um grupo interessado, pelo menos um grupo eu sei que está interessado em produção competitiva. Gostaria que a gente já começasse a se atentar melhor mais a eles. E esse ano acho particularmente difícil, devido ao fato que os calendários estão bagunçados, né? Tanto que o BI já foi, por exemplo. Então, se a gente tivesse essa ideia de treinamento para o BI, já não vai rolar, certo? Então, para isso eu tenho poucas ideias ainda. Mas eu gostaria que a gente olhasse mais para o primeiro ano e, dentro da ideia de vocês participarem de forma mais ativa, esse é um possível campo, certo? Então, quem tiver alguma ideia e quiser ajudar com o primeiro ano, eu agradeço muito. Vai ser muito bacana. Veja, fiquem à vontade, né, de mandar outros comentários ou sugestões depois também, ok? E mesmo questionário, se alguém não respondeu, pode responder ainda, certo? Eu ainda vou analisar depois cada resposta individualmente, mas tentando mais alguns detalhes. Aqui foi só uma passada mais rápida, talvez não tão rápida assim, mas e mesmo ações mesmo, certo? Se vocês estiverem resolvendo algum exercícios que vocês quiserem colocar aqui para os outros colegas ajudarem, ou mesmo eu, se eu tiver com tempo, né, fiquem à vontade. Eu quero que esse espaço do Discord seja para isso, certo? A nossa vontade sempre foi que que os alunos se organizassem mais entre si, sem depender tanto dos professores ou do coach. Eu acho que o Discord talvez seja um pontapé inicial nisso, certo? Vocês têm um espaço mais ou menos organizado, onde a gente pode discutir, trocar material, falar sobre exercícios, trocar soluções, e assim por diante. Então, acho que é uma forma que a gente tem de começar a se tornar mais proativo e vocês protagonistas desse processo. Mas no mais é isso, pessoal. É isso que eu queria falar. Beleza? É isso, pessoal. Até mais.